Hoje, especificamente, eu quero conversar com você sobre um subtema, que é o porquê devemos orar. Então, a nossa história hoje, ela começa lá em Lucas, capítulo 11, verso 1. Não era a primeira vez que os discípulos estavam ali observando a forma como Jesus orava, e chamava a atenção a forma como Jesus orava. E os discípulos esperaram uma brecha nesse momento de Jesus, e um deles pergunta: Jesus, nos ensina a orar. Porque a forma como você ora é diferente. A forma como você se relaciona com Deus é diferente. E a gente está falando aqui de pessoas que viviam numa comunidade que era totalmente pautada pela vida religiosa. Então nós não estamos falando de pessoas que não tinham uma prática religiosa ou uma prática de oração. Eram pessoas que desde pequenas elas recebiam dentro das suas casas uma tradição religiosa que ensinavam para eles uma série de orações. Eram pessoas que tinham nas sinagogas, com os mestres da lei, uma série de aprendizados sobre orações. De uma certa forma, eles estavam olhando aquela forma como Jesus orava e falavam: olha, nós não sabemos como orar, mesmo sendo um grupo religioso. E talvez você esteja aqui hoje, você está na igreja desde que você entende por gente. Talvez você nunca tenha pensado se você sabe orar ou não. Talvez a oração seja uma prática assim, que como você viu desde criança, talvez você nunca tenha perguntado: será que eu sei como orar? Será que eu preciso fazer essa pergunta? Ou então você passa por alguma situação onde você ora e até aquilo que você pediu acontece, mas quando você vai perceber, são aquelas orações meio que gerais, que de certa forma ela vai acontecer. E aí você tem a impressão de que a sua oração foi atendida. Mas a verdade é que muitas vezes a gente ora e aquilo que a gente pede não acontece. Aquilo que a gente pede não é realizado. E de certa forma a gente fica frustrado, porque a gente pede oração por uma cura, a gente pede oração por uma situação pessoal, da sua família, você pede oração por uma situação financeira, por emprego, por diversas coisas. E nem sempre aquilo que você pediu é atendido, e às vezes você fica com essa impressão: será que eu sei orar? Será que eu estou orando da forma certa, porque aquilo que eu peço não acontece, aquilo que eu coloco diante de Deus, muitas vezes não é atendido, e muitas vezes essa frustração ela se torna até algo pior, e você começa a pensar: será que Deus não me ouve? Será que Deus está tão distante de mim? Ou até chegar a um ponto de você pensar: será que de fato Deus existe? Será que existe um Deus que se preocupa com a gente? Então essa questão da oração, como uma prática tão fundamental da nossa experiência religiosa, ela é interessantíssima. E por isso que nós estamos aqui nessa série de mensagens, fazendo a mesma pergunta, né, que os discípulos fizeram para Jesus: olha, Jesus, ensina-nos a orar. Nos mostra o que nós precisamos fazer. E Jesus faz uma coisa com os discípulos que é muito interessante, porque é uma forma meio que característica de Jesus, né? E agora a gente passa para o texto de Mateus, no verso 6. Jesus responde essa pergunta, esse questionamento dos discípulos, começando de uma forma como ele fazia algumas vezes, mostrando o que não fazer antes de responder o que você deve fazer. Então, em Mateus 6, Jesus conhecia o coração deles. Ele sabia como aquelas pessoas estavam pensando, e por saber como elas estavam pensando, eles sabiam que aquilo que elas estavam fazendo era somente uma aparência, mas o coração estava completamente distante de Deus. Então, Jesus: olha, não seja como esses hipócritas. Não sejam como esses caras, porque esses caras já têm uma recompensa. E guarde essa palavra, recompensa. Porque aqui a recompensa que eles recebem é um reconhecimento das outras pessoas. Mas aparentemente, aquele a quem a oração deveria ser endereçada não está observando aquela oração que está sendo feita.
Então a recompensa que eles recebem, fala, ó, eles já receberam a plena recompensa. Sabe o que é a plena recompensa? Eles não queriam ser vistos por todas as pessoas, eles estão sendo vistos. E essa já é a recompensa deles. Mas será que Deus está ouvindo? Será que Deus está vendo? Ou seja, existem orações então que Deus não vê, existem orações que Deus não responde. Aparentemente Jesus está falando que sim. Porque a recompensa dos hipócritas é ser reconhecido até por aqueles que estão ao redor. Mas talvez Deus não esteja atento àquilo que ele está se falando ali. E o interessante é que geralmente esses líderes religiosos da época não são muito diferentes de algumas pessoas que têm algum status religioso nos dias de hoje. Porque muitos desses oradores profissionais, né, dessas pessoas que são as referências em oração, geralmente, se você tem algum problema em Deus responder às suas orações, ela vai falar para você o seguinte: olha, talvez Deus não está te ouvindo porque você precisa ser mais santo. Olha, talvez Deus não te ouça nas suas orações porque você precisa obedecer mais. Você precisa conhecer mais, você precisa obedecer, você precisa saber mais da Bíblia, precisa obedecer mais, né? Olha, você está precisando de mais fé e menos pecado. Você precisa mudar essa sua balança. Você está pecando muito, está com pouca fé, e por isso que Deus não ouve a sua oração. E muitas vezes, talvez você tenha assumido isso para você. Talvez a sua experiência religiosa, desde sempre, tenha te ensinado isso. Olha, eu oro e Deus não me ouve, e talvez Deus não esteja me ouvindo porque realmente eu preciso de mais santidade, eu preciso de mais fé, eu preciso pecar menos, eu preciso obedecer mais, e você internaliza isso. E talvez a sua vida de oração hoje esteja prejudicada porque você internalizou essas questões que muitos dos oradores profissionais tenham ensinado para cada um de nós. Ele fala, quando você for orar, vá para o seu quarto. E eu não estou querendo aqui dizer, e nem pretendo também dizer, que as orações que você faz em qualquer outro lugar sejam orações erradas. Muitas vezes você está no seu trabalho, você faz uma oração. Muitas vezes você está fazendo academia ou numa corrida e você ora. Muitas vezes você está num ônibus, né, e você está orando. E a intenção aqui não é dizer para você onde você deve ou não orar, mas eu quero que você pare e preste atenção. Não sou eu que estou falando essas coisas. É Jesus que está ensinando os seus discípulos uma pergunta legítima que foi feita. E tem um sentido muito claro que a gente vai chegar nele para entender o porquê da resposta de Jesus ter sido desse jeito. Mas a primeira coisa que ele fala, você quando for orar, vá para o seu quarto. Porque geralmente quando a gente está orando fora do nosso quarto ou fazendo qualquer outra atividade, geralmente nós estamos concentrados nas nossas tarefas. Quando você está dirigindo, você está concentrado em dirigir, em chegar no seu trabalho, chegar na sua faculdade. Quando você está correndo, fazendo exercício, você está concentrado na sua tarefa, aquilo que você está realizando. Quando você está em qualquer outro lugar, geralmente a sua cabeça, a sua atenção, ela está dividida. E muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, as nossas orações geralmente são para pedir alguma coisa para Deus, como se fosse um caixa eletrônico, onde eu preciso de alguma coisa, eu peço alguma coisa e estou me relacionando com Deus. É o seguinte, estou precisando disso, Deus, preciso disso, preciso que você haja. E talvez, se eu usar as palavras certas, eu acerte a senha desse caixa eletrônico para que eu possa receber aquilo que eu estou precisando. Mas o que Deus está falando aqui, o que Jesus está ensinando aqui, é um princípio importantíssimo para que a gente aprenda a orar. Olha, vá para o seu quarto. Tire um momento seu, onde você vai estar totalmente concentrado naquilo que você está fazendo, que é conversar, acessar, entender, compreender, dialogar com o seu Deus. Porque em todos os outros momentos, geralmente eu estou concentrado nas minhas necessidades. Então Jesus, a primeira coisa que ele fala, olha, vá para o seu quarto. E ele fala uma outra coisa, vá para o seu quarto
e feche a porta. Não basta só ir para o quarto. Ele está falando, vá para o seu quarto e se isole. Vá para o seu quarto e não deixe ninguém entrar nesse momento. É um momento que você precisa ter com o seu Deus. Então você não pode ter nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de distração, nenhum tipo de coisa que vai tirar a sua atenção. E geralmente, quando você está sozinho também, sem o olhar das outras pessoas, você pode também abrir o seu coração de uma forma que talvez você não abriria se você tivesse cercado de um monte de pessoas. Então, Jesus fala, vá para o seu quarto, feche a porta, se isole, se concentre, tenha um momento de fato com o seu Deus, tenha um momento de fato em oração. Se antes de eu abrir a minha boca, Deus já conhece a minha necessidade, então por que eu devo ir para o secreto e devo orar? E o interessante é que Jesus, ele conduz o seu ensinamento para chegar exatamente nessa tensão. Ele queria que essa pergunta fosse feita. Ele queria que as pessoas ouvissem o que ele estava dizendo, percebessem os não exemplos, para que ele pudesse chegar onde ele queria. E se ele fala assim, olha, não é pelo muito falar, não são as palavras bonitas, não são as palavras importantes, não são as palavras santas que você usa, que vai fazer com que o seu Deus te veja. Porque antes que você peça, Deus já conhece. E eu imagino que os discípulos e aqueles que estavam ao redor devem ter pensado, se ele sabe, então, por que eu devo orar? Acontece que nós, muitas vezes, quando vamos orar, nós transformamos a oração exatamente num informe, né? Olha, Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma bênção, eu preciso da sua ação, eu preciso que você abra a porta de emprego, eu preciso que você me dê uma cura, eu preciso que você cuide daquela pessoa que está atrás de mim, eu preciso que você me dê um casamento. Virou um relatório. Como se Deus precisasse que eu fizesse um relatório para Ele. Como se Deus não fosse Deus o suficiente para conhecer aquilo que eu preciso relatar para Ele. Aquilo que eu preciso falar, como se Deus não fosse onisciente e não entendesse ou não soubesse o que eu iria pedir enquanto eu não falasse. Mas ainda assim, como é que fica essa resposta? E aí só então, depois que ele criou essa tensão, é que ele responde e fala assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso, e é a primeira palavra que ele fala, Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa que ele fala é um convite para um relacionamento íntimo. Jesus olha, quando vocês forem orar, olhem para Deus, e a maneira como Ele se revelou para nós é como um pai. Eu confesso que eu não tenho nenhuma dificuldade de entender Deus como um pai, porque a minha figura paterna é uma figura presente e é uma figura que fez de tudo para que eu chegasse onde eu estou. E entender Deus como um pai não é uma dificuldade para mim, mas talvez para você seja. Mas o que Jesus está ensinando aqui, olha, eu quero que você entenda a figura de um pai, porque Deus podia se revelar de diversas formas, mas a forma de você compreender um Deus que é incompreensível é pela figura de um pai, mas um pai perfeito. Mas é interessante que ele não se revela como um ser, ser que está no céu. Eu te oro agora, Espírito, né? Jesus fala que Deus é Espírito, Espírito, você que está aí longe, mas ele chama, ele faz um convite para algo íntimo, para algo assim, íntimo e intencional, um convite para essa figura de paternidade que faz a gente entender quem é esse Deus.